Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 1, versos 4 a 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. O que Deus espera de nós é que nós estejamos sempre prontos para ouvir a sua voz. Ele que tem múltiplas maneiras de nos falar, ele deseja muito que nós não sejamos surdos ao seu falar. Lembre daquele homem lá do Velho Testamento, Balaão. Ele era chamado profeta. Ele era muito procurado para dar revelações, para mostrar prognósticos a pessoas, principalmente governantes. Lembrei daquela ocasião que ele foi convidado para amaldiçoar o povo de Israel. É claro que ele ia ganhar, ele tinha promessa de dividendos, de lucros, para executar aquela maldição. Mas, conhecedor dos mistérios, ele disse para o rei que amaldiçoar Israel seria impossível. Mas ele acabou cedendo e foi teimosamente. Ele foi naquela caminhada maligna para, de algum ponto da terra, amaldiçoar Israel. Deus já tinha dito para ele que em Israel não pegava maldição. Deus já tinha dito para ele não ir. Mas o lucro era grande e ele foi. E chegando num lugar, num caminho apertado, ele foi montado no seu mulo ou no seu jumento. E chegando ali, naquele local, o animal, como dizem, ou diziam aqueles do interior, o animal refugava, o animal não queria prosseguir, e ele bateu, insistiu, e, por incrível que pareça, aquele jumento, aquele animal falou com ele, deu-lhe um sermão, e ele mudou a sua caminhada. Note, para os céticos parece impossível, mas para os que têm o coração aberto, coração sensível, para crer na palavra de Deus, Deus falou com Balaão, usando aquele animal irracional. Então, veja como Deus
anseia se revelar ao homem, falar-nos e esperar que nós sejamos compreensíveis. Por isso, ele aqui, falando, escrevendo à igreja em Éfeso, ele apela: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, você vai ver este apelo nas 7 cartas. Deus mostrando que ele não estava falando em vão. E ouvir aqui é mais de que ouvir o som de uma voz, mas descobrir o mistério daquilo que Deus estava falando às igrejas. Conforme você sabe, Deus já tinha dito para o apóstolo: escreve as coisas que vistes, as coisas que são estas que a gente está estudando agora. E as coisas e aquelas que depois destas irão acontecer. E, olha, é tão importante a gente estudar essas cartas que são cartas modelos de igrejas que surgiriam através dos séculos, que estavam surdas à voz de Deus, que estavam em situações espiritual precárias e precisavam se acertar com Deus, assim como hoje nós precisamos ouvir a voz de Deus, compreendê-las nos seus mistérios e mudar, conforme a igreja em Éfeso. Ela foi exortada a lembrar: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Um modelo para nós hoje. Que tal a gente pôr em prática? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.